Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramondes, executivo global de Supply Chain, especialista em recolocação e transição de carreira. E muito obrigado por prestigiar esse programa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha. Isso nos ajuda a trazer profissionais incríveis, executivos incríveis, como essa pessoa que eu vou receber hoje. Já passou pelo canal e trouxe um conteúdo maravilhoso. Foi na época da pandemia e aí nós não tivemos a oportunidade de nos falar pessoalmente. E aí, conversando pelo LinkedIn, a gente está sempre em contato. Falei, ela precisa voltar para trazer essa experiência dela, que pós-pandemia ficou cada vez maior e mais rica. Então, hoje eu vou receber Juliana Barros, ela é Head de Transformação Digital e Cultura Sustentável e vocês vão ver o conteúdo maravilhoso. Pega caderno, papel, caneta aí, anota tudo, porque vai ser um programa com muitos insights. Juliana, muito obrigado pela sua Oh, presença. muito obrigada. Que privilégio meu estar com você novamente, né? Novamente. A gente conversou online, um tema um pouquinho diferente, e agora poder compartilhar um pouco de transformação digital e as dificuldades que a gente tem encontrado no mercado. Para mim, um prazerzão falar com o seu público e falar com você também. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Imagina, a honra é toda minha. Então, para você que não entende o poder do LinkedIn, né, e das conexões, nós nos conhecemos no LinkedIn. Eu já segui o trabalho da Juliana. Era uma pessoa que eu tinha uma vontade de conversar. Foi na época da pandemia que eu criei o canal e o Carreira Talk Show. Entrei em contato com ela e generosamente falou super top. Foi um programa incrível que na época eu Oi. gravava com a Giovana, né, que hoje já não tá com a gente aqui no canal. Mas assim, foi um bate-papo tão incrível e a gente vai acompanhando o trabalho, muita coisa acontecendo. E agora com o podcast presencialmente. A Juliana topou estar aqui e vai ser uma honra. Juliana, eu gosto de começar por essa pergunta. Como é que a transformação digital e cultural sustentável entrou na sua vida? Pô, eu sempre fui de excelência operacional. Então, apesar da minha formação ter sido muito num viés de pessoas, eu fiz administração, fiz gestão de pessoas, depois fiz psicologia organizacional, eu sempre gostei muito de eficiência. Então, quando comecei a trabalhar com eficiência operacional, e ali há uns 8 anos eu pensava, poxa, eu já tenho aqui um fluxo de valor bem definido, eu já sei quais são os meus critérios e metas e onde eu quero chegar. Como que eu vou automatizar? E aí a tecnologia já começou a chamar muito a minha atenção. E nós não tínhamos tanto acesso assim há 8 anos, né? Veio esse boom tecnológico muito aí nos últimos 4, 5 anos. E quando eu fui movimentando isso dentro de uma das empresas que eu trabalhei, eu fui trazendo soluções tecnológicas. Então, o LinkedIn, concordo com você, ele é um canal de conexão muito grande. Então, me conectei a profissionais que são da área tecnológica e que a gente foi casando aquilo que eu entendo como fundamental de excelência operacional com aquilo que eles podem contribuir de solução tecnológica. E aí, quando fui trazendo soluções tecnológicas e entendendo o poder de uma transformação digital, que é multifatorial, né? Muito mais do que trazer uma tecnologia, tem um envolvimento de pessoas, tem um envolvimento de processos, tem você entender quais são as ferramentas que a gente tem naquele momento, onde a gente quer chegar com aquilo. Então, trazia para mim um olhar de eficiência, trazia para mim um olhar para pessoas e trazia para mim um ambiente tecnológico. Então eu casei tudo e falei, poxa, é isso que eu quero fazer a partir de agora. Espetacular, porque a tecnologia ela é o meio, né? Ela não é o fim. Exatamente, É a exatamente. forma como você vai melhorar o seu processo, ser mais eficiente usando pessoas e sistemas, porque sem os Uhum, dois não dá para fazer. exato. A pandemia acelerou o processo de transformação Uhum, digital das uhum. empresas, né? Não sei se acelerou, fez com que as empresas tivessem que executar, Sim, né? sim. Quando a pandemia aconteceu, eu trabalhava numa empresa que já aplicava home office, já tinha esse, Uhum. esse viés, mas eu vi que muitas empresas não estavam tão preparadas para. É, eu queria fazer um comparativo entre transformação digital antes da pandemia, porque você já vem dessa época, Sim. e a transformação digital pós-pandemia, né? Depois dessa, Uhum. dessa, dessa forçada na transformação digital por conta dela. Como é que você vê esse antes e depois das empresas e o quanto a pandemia contribuiu para isso? Sim. A gente ainda tinha uma aceleração muito lenta, né, antes da pandemia. E a pandemia, na minha opinião, ela acelerou principalmente a digitalização.
nem tanto assim a transformação como um Perfeito. todo. E hoje a gente tem sentido muito dessa digitalização forçada, no sentido de não ter muito critério. A gente era o que tinha para fazer no momento, foi trazendo algumas soluções tecnológicas, ok, funcionou, mas hoje no dia a dia a gente ainda tem alguma dificuldade de lidar com todas elas. Então, eu vejo que antes a gente tinha uma aceleração muito lenta, é verdade. Por exemplo, tem um cliente que ele tinha 90% do processo dele de aprovação de liberação de crédito sendo analógico antes da pandemia. Agora 90% é digital. Então, super funciona. Só que quando a gente traz as pessoas para esse envolvimento, as pessoas muitas vezes não sabem mexer na tecnologia, então isso gera um retrabalho. Então, claro, a gente digitalizou muito por conta do momento que estávamos vivendo, e sim, fizemos o que era possível, mas olhando para um viés de transformação, nós ainda estamos caminhando a passos lentos em tudo que compõe um ambiente necessário para a gente virar essa chave. Então, teve uma aceleração sim, mas uma aceleração de implantação tecnológica, muito mais do que qualquer outro viés, qualquer outro olhar. Você me bugou agora. Olha como por isso que eu amo esse programa. Eu concordo plenamente que houve uma digitalização e não uma transformação. Uhum. E as empresas focaram em poder proporcionar o melhor. E aí você me fala que a transformação ela está mais focada em processos e pessoas do que no digital? Não mais, mas é uma composição desses três fatores. Porque se eu trouxer uma tecnologia por pressão do mercado, porque eu preciso inovar de alguma forma, não significa que as pessoas que fazem parte da organização vão saber operar nessa tecnologia, muito menos que o cliente, que é o meu fim, ele vai saber usar e a gente vai ter feito uma identificação de persona adequada. E também, se eu trago uma solução tecnológica e eu não tenho o meu processo bem definido, eu vou automatizar um gap. Então, eu tenho um Espetacular. processo de 7 dias, por exemplo. Se eu não fizer uma análise de se aquele processo faz sentido, quais são as pessoas envolvidas, antes de trazer a solução, eu vou continuar tendo um processo de 7 dias não eficiente, só que agora digital. Então tem muita diferença. Então, quando você começa com um diagnóstico de maturidade, olha 360, eu sei qual que é o meu fluxo de valor, eu sei quais as pessoas que compõem aquela jornada, como que a gente vai fazer para reduzir, melhorar a eficiência, casando com os objetivos que a gente tem da organização, aí sim, você fala, essa solução digital que faz sentido para essa operação. Porque não é uma regra. Cada segmento funciona de uma forma, cada estrutura organizacional funciona de uma forma. Cara, espetacular, você está dizendo. Eu passei, trabalhei na Siemens e lá nós fazíamos muitos projetos. Eu tenho um grande amigo, Rodrigo Lucato, que estiver nos assistindo aí, que ele é dessa área de Uhum. processos. Ele sempre falava isso. Pô, não necessariamente a automação e a digitalização é o que vai fazer diferença. Se você tiver um processo falho, você vai ter outro processo Uhum. falho com a tecnologia, Exatamente. o que não vai resolver e que você Uhum. vai continuar com a quantidade de pessoas e desperdícios. E se tivesse que dividir em peso entre sistemas, processos e pessoas, quanto seria o percentual entre a tecnologia em si, o processo e o capital humano? Para mim, eles têm a mesma proporção de peso, mas se a gente não der um foco maior para pessoas, a gente não tem o engajamento que a gente precisa para fazer as coisas funcionarem. Então, apesar de a gente tem um 33% tecnológico, sim, que a gente vai automatizar, a gente tem 33% do processo que gera eficiência e o resultado que a gente espera no final, e a gente tem os 33% de pessoas que vai compor tudo isso. Mas o olhar, ele, na minha opinião, ele precisa ser muito voltado para pessoas, tanto internamente quanto externamente. Para mim, são as pessoas que vão fazer com que essa jornada aconteça. A gente tem ainda um pânico muito grande do mercado, né? A inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não necessariamente. A tecnologia, ela vem para nos apoiar e para fazer com que a gente libere a mente das pessoas para trazer grandes ideias e não para ficar fazendo operacionalização que a gente perde grandes talentos com isso. Sim, Mas sim. ainda não, eu não vejo esse pânico todo. A gente ainda está falando Ah, de não, pessoas no começo, no meio e no fim. não, você está coberta de razão. Eu acabei de fazer uma formação, uma masterização em ChatGPT. Uhum. Eu vi muita gente, porque é IA, IA, IA. No final das contas, é uma ferramenta Uhum. poderosíssima, Sim, sim. poderosíssima, que ela tem uma falha muito grande, que a falha, na minha opinião, ela vai te dar uma resposta, ela não vai te deixar sem uma resposta em Uhum. nenhum momento. Uhum. E ela vai cumprir, ela vai tampar aquele gap com alguma informação
não sabe se é verídica ou não, mas ela vai te dar informação. E por mais que ele tenha um volume de dados muito grande e possa processar, ela não tem a capacidade de fazer análise crítica como eu tenho. Exatamente, exatamente. Tem uma série de variáveis, porque o indicador ele indica, mas ele não explica, né? Sim, Então, tem uma série de variáveis que compõem que a gente precisa de pessoas, a gente precisa da experiência, a gente precisa de vivência, a gente precisa de relacionamento. Nós ainda temos pessoas do outro lado, que são os nossos clientes. Então, por que que a gente acredita que só a inteligência artificial vai resolver? Não vai, não vai, não não, não vai, não adianta. vai. Claro, ela vai facilitar muito, já facilita muito e é poderosíssima, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente não pode tirar o nosso olhar do ser humano, em hipótese alguma. E as variáveis que o ChatGPT, por mais que tenha informação, não só o ChatGPT, como o Bard ou qualquer outro, ele pode processar muito bem, mas ele não Uhum, consegue colocar todas as variáveis que somente o ser humano tem, uhum, uhum. a intuição e uma série de coisas que a análise ela nunca vai te É trazer. frio, é Exatamente, frio. exatamente. E as Especialmente pessoas agora. não querem o frio. Não querem. Ok, a gente vai automatizar, ok, a gente vai trazer tecnologia. Eu sou super a favor de trazer tecnologia. Faz parte do meu trabalho indicar para as empresas qual a melhor tecnologia, inclusive. Mas é frio. No final, as pessoas ainda estão ali no chat do WhatsApp com o robô querendo falar com o ser humano. Então, como que a gente minimiza isso? Que a gente vai precisar trazer a solução tecnológica, isso é fato, mas minimizar o impacto nas pessoas, porque elas não estão tão preparadas assim quanto a gente imagina. Não, e a pandemia mostrou que a gente sempre tem uma tendência de voltar pro básico, né? Uhum, Sempre uhum. voltar pro que vai nos proteger, sempre voltar e acabar Sim, até afastando um pouco a tecnologia, né? Ela assusta no começo, a gente sabe conviver com ela, mas a gente sempre vai ter uma tendência de voltar para os uhum, primórdios, uhum. né? Isso eu percebi que na pandemia foi muito nítido, assim. É natural, é natural. A gente tira as pessoas de maneira geral da zona de conforto e aí fica todo mundo se debatendo, não sabe para onde correr e ainda mais com todo o pânico que foi viver uma Exatamente. pandemia. Então hoje a gente percebe a tentativa de retroceder de algumas empresas querendo trazer, por exemplo, é claro que algumas funções é necessário que esteja 100% no presencial, mas não vejo mais como um modelo que a gente vai conseguir estabelecer, ainda mais nas novas gerações, ser 5 dias na semana presencial para um escritório, por exemplo, aquilo que a pessoa consegue fazer de casa. Eu ainda acredito muito no modelo híbrido. Esse é o tema esse é um tema complexo, Exato, porque muito assim, eu complexo. apoio profissionais executivos nesse processo de transição, recolocação, e eu tenho visto assim que 95% das vagas estão presenciais, 5% híbrido e remoto quando ela é fora do país, porque cada Exato. vez menos as empresas estão colocando. E assim, tem várias questões de você tem que manter Sim, sua infraestrutura, você tem um sim, escritório que você precisa sim. pagar, o escritório Uhum. está vazio, tem vários fatores, mas eu também acredito no híbrido, eu acredito no Eu vejo remoto. como esse o melhor modelo, assim, para você garantir a qualidade de vida das pessoas, de certa forma, que tem um deslocamento Ah, muitas vezes perfeito, grande. perfeito. E hoje, com o hábito, né, da pandemia de ter trabalhado de casa, gera uma frustração muito grande da pessoa sair de casa, pegar 2 horas de deslocamento para ir, 2 horas para voltar e fazer no seu computador o que ela faria de casa. Acontece acontece comigo. Acontece comigo. Às vezes eu tenho que ir para o escritório para ficar dentro do Teams, para poder Exato. falar, Com as fazer as pessoas reuniões que o dia estão. inteiro no Teams, Aham, o que eu poderia fazer dentro de casa. exatamente. É raro, mas acontece com frequência. Acontece. Excelente, é raro, acontece com frequência. Exato. Então, o objetivo fim que eu vejo muito de ser defendido das pessoas voltarem 100% para o presencial é de manter a conexão. E eu sou uma super defensora de estarmos tete a tete, de estar presencial no cliente, de estar com o time. Eu sou e eu acredito que gera conexões que a gente não gera no Teams. No Teams, na reunião, a gente tem a pauta, todo mundo entra, você não tem o momento do café, você não tem o momento para falar do seu Exato, filho, você não tem o momento para falar de futebol, você exatamente. não tem esse momento. Então, isso afasta as pessoas. Isso também impacta na retenção de talentos, porque a pessoa Total. ela cria uma conexão menor com a empresa que ela faz parte por estar da casa dela. Eu concordo com todos esses fatores, mas na minha opinião, o híbrido e mantendo o equilíbrio entre essa conexão e ao mesmo tempo gerar esse conforto e não frustrar essa expectativa da pessoa de trabalhar de casa, para mim ainda é o melhor modelo. Concordo plenamente. Você trabalhou com transformação digital, cultural em várias empresas e com certeza passou por vários desafios. Vários.
Qual foi aquele que você falou assim, tipo, esse aqui foi o mais marcante desse processo de transformação digital cultural? Eu vejo assim, de maneira geral, que eu tenho de grande desafio quando eu chego nas empresas para fazer esse trabalho é a transformação cultural. Porque uma cultura muito enrijecida, com crenças muito enraizadas, quando a gente traz as pessoas, elas naturalmente se adaptam à cultura. Então, por mais que ela pense diferente, por mais que ela queira inovar, por mais que ela queira trazer outras possibilidades e dar novas ideias, ela tem medo. Ela tem receio porque a gente tem uma cultura muito enrijecida. Aí no final a gente tem uma cultura muito forte dizendo a gente precisa inovar, as pessoas com medo de inovar porque não se sentem num ambiente seguro. Para mim, um cliente especificamente, uma cultura muito firme, muito top-down, muito vertical, e queria fazer uma implantação de cultura de inovação e transformação digital dentro de um processo de jornada do cliente, atendimento do cliente. E aí esse foi um grande desafio, porque as pessoas que estavam na operação, elas viam quais eram as dificuldades e como elas poderiam melhorar, mas elas tinham medo de sugerir as ideias para a média e alta gestão. E aí a alta gestão cobrando o resultado de um fluxo automatizado quando a gente não tinha deliberações. Então, o grande desafio que eu vejo hoje é conseguir conectar e flexibilizar um pouco mais a cultura organizacional com as pessoas que estão chegando. E como que a gente consegue transmitir e fornecer esse ambiente de confiança para a pessoa poder participar dessa construção. Ainda tem muito o time operacional, o time tático, o time estratégico. Mas eu vejo aí a médio prazo a gente tentando seguir uma linha cada vez mais horizontal, com agilidade, squads, claro, isso a gente já funciona e vem em muitas empresas, mas na prática eu ainda vejo muito travar em deliberações específicas. Então, para mim, um dos clientes foi uma jornada do cliente, de atendimento ao cliente, onde a gente não conseguia ultrapassar barreiras culturais. E aí que reforça a importância de você ter uma cultura organizacional muito alinhada ao que a gente espera de transformação. Cara, isso conecta totalmente, né? Nos bastidores nós estávamos falando aqui de um líder que nós somos fã em comum, apesar de eu não torcer para o time, mas eu sou fã dele, que é o Abel, né? O Abel, ele trabalha muito essa questão cultural nos livros e na cultura dele, né? Acho que é por isso Sim, que você gosta tanto, né? Tão fã dele, né? E quem não é, eu né? sou, eu sou fãzona do Abel. Quem me acompanha um pouquinho mais sabe que sou palmeirense alucinada. O Abel é uma das minhas referências, principalmente na parte de gestão de pessoas. O que ele consegue fazer com o time, o que ele Não, consegue espetacular. trazer as pessoas para Espetacular. perto, o que ele consegue pegar o desafio para si e trazer o time junto, além da análise tática que ele faz para cada jogo que ele vai, cada adversário que ele vai enfrentar, enfim, eu trago isso muito forte porque é o poder do líder de transformar. E ele, para mim, ele foi transformador no Palmeiras, ele é transformador no Palmeiras, e a gente tem casos de líderes que chegam em times que tem muitas vezes o elenco até mais forte, Uau! mas não conseguem o mesmo resultado. Exatamente. Então, para mim, ter uma liderança forte é fundamental. Não, e fora de ser português, né, vir de um país onde a cultura do futebol é diferente, hoje eles estão muito superiores ao nosso futebol, infelizmente, mas vendo o trabalho dele e através dos livros eu pude perceber o quanto ele, apesar dessa diferença cultural entre Portugal e Brasil, ele tangibiliza aquilo que você acabou de comentar aqui, de você ir na individualidade da pessoa, de você conseguir Uhum. transformar aquele indivíduo, né, de você respeitar aquele indivíduo. Então, eu acho que nenhuma tecnologia vai ser o suficiente se a gente não tiver as pessoas certas, se a gente não No lugar tiver no certo. lugar certo, todas apaixonadas e rumo ao mesmo propósito. Exato. E as pessoas funcionam diferente. O que alimenta você, o que te faz se sentir reconhecido profissionalmente não é a mesma coisa que acontece comigo. Então, como que a gente reconhece as pessoas, a habilidade das pessoas, aquilo que alimenta ela? Por exemplo, você pode ser um realizador nato e o check no seu backlog é o que fala, ok, terminei o meu dia bem. Mas eu posso ser ali muito detalhista, muito preocupado, muito perfeccionista, e um check de algo que não tenha uma qualidade que eu entendo que seja a melhor qualidade,
não me atende. E aí eu fico frustrada, enquanto você tá ótimo porque você deu check em tudo que tinha para fazer. Então a gente precisa ter um olhar mais humanizado, e é como, na minha opinião, a Abel tem, de entender individualmente onde estão nossas forças, fraquezas, como que a gente vai trabalhar um plano de desenvolvimento robusto para cada um e trazer as pessoas para perto. Todo mundo tem muito para contribuir, a gente só precisa colocar no lugar certo. Sim, e principalmente saber que o time não é só o que está em campo, né? É quem está fora também, que em algum Exatamente, momento você vai ter exatamente. alguém doente, como é na Aham, organização, como aham, é que essa equipe vai se complementar. Eu acho que esse é o perfeito. jogo da transformação cultural. Perfeito. E também a gente entra numa questão, né, que, por exemplo, trazendo aí no viés de futebol, a gente tem jogadores que atuam na mesma posição. Então, como você vai gerar um ambiente competitivo saudável, por exemplo, sem que as pessoas queiram uma derrubar a outra? Porque isso a gente Sim. acontece o tempo Não, o todo. tempo Então, todo, como que né? a gente vai fortalecer todo mundo dentro daquilo que a pessoa é boa para trazer para o melhor resultado, para trazer para a Sim. alta performance que a gente tanto fala? Só que a gente não pode falar o tempo todo sobre alta performance e não promover um ambiente para que a pessoa atue em alta performance. Isso eu vejo que a gente ainda, como organização, falha muito e está 100% linkado a essa transformação cultural. Não, espetacular. E saber que aquela pessoa que é boa, muitas vezes para aquele jogo ela não é. Exato. Para aquele jogo, porque Uhum. o adversário vai focar nele, é Exato, você exato. tentar surpreender. Eu acho que é esse o caminho, é você Sim. ter um elenco, um time forte dentro da organização, capaz de, independente do problema, ela se compor, né? Uhum. Eu acho que aí, depois que você coloca a tecnologia ali, a coisa flui, né? Aí, pô, você deslancha assim, num nível que você fala assim, caramba, era isso que faltava. Mas a tecnologia, ela compõe, entende? Depois que você construiu o cenário, não adianta começar por ela. Falando de resultado, você vê que esse programa eu faço para mim, né? Você vê como é que é a coisa. Falando de resultado, você tem transformações e transformações digitais e culturais dentro das organizações. Você Uhum, tem uma que realmente entendeu como fazer, sabe no foco das pessoas cultura e depois coloca a tecnologia e alavanca. E tem aquelas que tem uma questão de processo e pessoas interna que acaba atrasando um pouquinho o uhum. processo. Não que ela não consegue, mas quando uma empresa decide investir, qual que é o salto dela de melhoria percentual, ou quanto ela consegue melhorar se realmente ela fizer tudo direitinho, como o roteiro manda? Qual que é Eu esse tenho, salto, entendeu? sim, sim. Eu tenho até um case que a gente venceu até um prêmio mundial para uma grande empresa e que justamente foi um salto gigantesco. A gente teve um salto de eficiência de 86% na operação, mas porque a gente fez o ciclo completo. Uau. A gente trabalhou com todos os processos, a gente envolveu as pessoas de todos os níveis da organização, pessoas que não estavam diretamente dentro daquele fluxo, e a gente ouviu o nosso cliente. Então a gente foi para Ou fora seja, você também. trouxe o cliente para dentro do Exatamente, projeto. exatamente. A gente trouxe o cliente, algumas pessoas específicas que consumiam o nosso serviço, fizemos a cocriação, então nível tático, estratégico, operacional, junto com o cliente. Claro que não todo mundo junto, com toda uma metodologia por trás, para a gente fazer um diagnóstico bem robusto, mas aí sim a gente conseguiu trazer soluções tecnológicas que alavancaram, mas a gente tem esse caso de 86%, a gente tem caso de mais de 85% de ganho de eficiência com a implantação de solução tecnológica. Então a gente amplia muito o resultado. Nesse caso especificamente, a gente teve um ganho ali anual de mais de 15 milhões Uau. numa única operação. Então, o projeto mais do que se pagou. Só que o pulo do gato, na minha opinião, é você ter patrocinadores fortes. Você ter a alta gestão patrocinando o projeto, a alta gestão defendendo aquilo como um objetivo mesmo da empresa para a gente conseguir avançar. A gente vai de um ponto A para um ponto B, assim, absurdo. Olhando para fluxo, a gente foi de 7 dias para 24 horas. Uau. A jornada completa. Então, antes que era tudo manual, tudo muito na mão do cliente, vai e vem de documentação, muitas áreas envolvidas, para 24 horas, 90% digital, onde nem todas as áreas que estavam envolvidas precisariam estar envolvidas, e onde a gente faz o acompanhamento de todo o gap que a gente pode ter nessa jornada. Então, a gente sabe que travou o processo naquela área, perdão, especificamente, a gente vai entender qual que é a causa raiz de travar o processo aqui. São pessoas, o processo tem vindo com deficiência, a gente consegue ser muito mais assertivo na resolução dos problemas. Está tudo mapeado, está tudo
conforme o que a gente tinha de expectativa como resultado. Espetacular. Vou fazer uma pergunta, não estava no roteiro, gente. Ela vai me matar, mas não estava no roteiro. Você trabalha numa posição onde você tem que lidar com o receio das pessoas da Uhum, transformação digital, o emprego e tudo mais. Mas tem algo que é muito particular, eu até conversei recentemente com o CEO, ele até falou isso num podcast, eu fui conversar com ele, eu falei, pô, interessante isso que você falou, mas você falou que o patrocinador ele é muito importante para gerar o resultado. Mas tem uma questão de ego ali também, né? Como é que você, enorme. como é que você lida com essa questão? Porque assim, você tá ali como responsável por essa transformação, capitaneando, tentando fazer tudo acontecer. Em algum momento você lida com um lado aqui que tá receosa com uma série de coisas, tem dificuldade de tomar decisão. Como é que tem sido isso na sua jornada? Para equilibrar é muito complexo, de fato. A gente tem ego, a gente tem cultura enraizada, a gente tem pessoas que estão na mesma posição há muito tempo, pessoas do eu sempre fiz assim, eu sempre vou fazer assim, e vai ser assim enquanto eu estiver aqui. Então, por isso que eu trago do patrocínio ter que ser muito forte e trazer as pessoas do nível operacional também para dentro do jogo. Não adianta só sair da cadeira do nível estratégico e a gente falar, ok, agora a gente vai transformar. Nem sempre o nível estratégico tem conhecimento do que acontece na ponta da operação. Então, Que nem sempre você foi otimista. nem sempre, quase nunca, o nível sabe exatamente o que acontece. Aí fica o nível tático totalmente perdido, né? Porque recebe o direcionamento do estratégico e o time operacional gritando aqui. Então, lidar com esse ego é difícil, mas eu tento trazer muitos indicadores, porque o indicador ele fala por si só. Você não precisa apontar o dedo para ninguém. Então, o indicador, ele te mostra, ele indica o resultado, né? Você traz explicações, sim, mas um olhar muito voltado para o processo, muito voltado para a ineficiência operacional. A gente dá um tiro no pé em projetos assim quando a gente começa a apontar dedo para pessoas, porque aí as pessoas sentem receio de se posicionarem, sentem receio de dar novas ideias, e aí a gente esbarra no ego. Então, tentar trazer sempre um olhar operacional de processo eficiente e com indicadores. O Sim, indicador fala, você não precisa exato, bater em exato, ninguém, o exato. indicador fala. Não, mas é uma excelente estratégia, porque eu falo pra todo mundo, tem que a questão de ego e tal. Gente, no final das contas, ela tem família, ela tem o emprego dela, ela precisa trabalhar. Não dá pra simplesmente ela correr o risco de falar, não vou fazer, ou ir contra, ou. Ela precisa proteger o dela ali também. E não há Sim, nada de errado com isso. Faz parte do não, jogo claro que faz. corporativo. Você precisa do emprego. Mas ao mesmo tempo, isso pode empacar um projeto, isso pode. E Muito. você, como responsável pela transformação digital, você tem que lidar com isso, né? Do receio da pessoa, né? De perder emprego, de uma série de coisas, tanto para no nível operacional quanto para altos executivos, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo falar que as pessoas elas são resistentes à mudança, mas ninguém é resistente à melhoria. Então, a partir do momento que o projeto começa a gerar resultado, ainda que sejam pequenos resultados, trazendo as pessoas para perto e mostrando a importância que elas tiveram nesse resultado, você começa a virar uma chave assim absurda. Não, Porque a mas pessoa fala, eu quero um resultado maior, eu sabia que eu quero não sei se elas são particular. resistentes à mudança, sabia? Eu estava percebendo, fazendo uma análise Sim. justamente nesse quesito. Quando chega uma tecnologia, as pessoas aderem numa Aham, velocidade, né? aham, Elas mudam a vida delas. Elas são resistentes a mudanças quando elas se sentem em risco, aham, perfeito. né? E aí vem a pirâmide de Maslow, fisiológico e tudo mais. Aham, Aí ela tem medo. sim, Porque tirando sim. isso, se ela vê que vai melhorar a vida dela, ela adere. Ela Ela adere adere. super. Mas o receio que eu falo em relação à mudança é trazer solução tecnológica, porque essa mudança ela imagina que a tecnologia vai substituí-la. Esse é o Aí essa ponto. mudança Exatamente. Não, aí conecta. alinhadíssimo. Aí ela Exatamente. fala não, porque o que eu faço hoje a tecnologia vai fazer no meu lugar. Então essa mudança quando você, da transformação digital de trazer tecnologia gera esse pânico em todo mundo. Então as pessoas não querem falar, as pessoas não querem contribuir. E aí trazer essa visão e aí a gente volta naquele do peso de pessoas ser maior, a pessoa ela vai trazer muito forte o que ela tem de ideia e contribuição se ela se sentir importante nessa jornada. E se ela souber que sim, ela vai continuar com um peso muito maior na organização do que ela tinha antes, por exemplo.
E mesmo porque as pessoas acabam, depois de um tempo, cansando de fazer aquilo, né? Eu converso com muita gente, eu falo, pô, tô cansado, quero fazer alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo, quando vem alguma coisa nesse sentido, para transformar e ela poder fazer alguma coisa diferente, ao mesmo tempo ela não quer, então é Aham. né, aquele ratinho Sim, correndo ali no sim, círculo, né? Não sai do lugar e exatamente. aí complica todo o processo. Mas depois que as pessoas aderem, vê que tudo é maravilhoso, né? Sim, Tudo aí faz funciona sentido. super bem. Depois que as pessoas aderem, a gente segue um caminho assim de muito resultado, de coisas muito positivas e feedbacks muito construtivos do ponto de vista do cliente também. A gente não pode esquecer de quem vai receber o que a gente quer proporcionar, onde a gente quer chegar. Para mim, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Onde a gente quer chegar? Qual o objetivo dessa transformação que a gente quer fazer? E qual o momento que nós estamos? O que a gente espera de resultado? Quais são as metas que a gente vai estabelecer? Quando a gente fala de uma transformação digital sustentável, a Eu ia gente fazer essa fala. pergunta da relação entre a inovação e a Sim, sim. sustentabilidade. Tem, assim, a relação é muito direta, né? Porque a gente vai trazer a parte do meio ambiente. O paperless é um grande exemplo de você preservar o meio ambiente trazendo uma solução digital. Esse cliente que foi de 90% analógico para 90% digital, o que ele economizou de papel é absurdo. Então, isso a gente tem que trazer esse olhar também de como que a gente consegue trazer ali o E do SG. Quando a gente traz o engajamento social, a gente entra no S. E aí defendo o modelo híbrido e para algumas posições, inclusive, dá para ser 100% remoto. Porque a gente traz pessoas que não tinham acesso a muitas empresas de outras regiões do nosso Perfeito. país ou até fora do nosso país Você coloca a para diversidade na atuar. prática, né? Exatamente, exatamente. Você traz a diversidade para dentro de casa, de fato. Você traz pessoas que não tinham acesso, que não nunca pensaram em trabalhar em uma empresa em São Paulo, por exemplo, e que moram em Manaus. E falam, poxa, eu tive acesso, então a gente traz esse S forte e traz a parte de governança. Não tem como, não existe uma transformação digital, pelo menos que eu saiba, Sem governança. sustentável, sem uma governança Forte. forte, sem indicadores que vão fazer uma tomada de decisão embasada, sem um modelo de governança que te traz resposta rápida, agilidade no processo. Então, para mim, é um compilado e ele conecta muito com o SG. Então, quando eu trago de sustentável, tem o viés do SG e tem o viés de saber do ponto A para onde a gente vai para o ponto B, qual que é o tipo de governança que a gente vai fazer. Então, a gente sai desde o momento que o executivo não sabe por onde começar, desde o momento que a gente fala assim, quero transformar digitalmente, quero trazer uma solução tecnológica, mas não sei por onde começar. A gente entra, diagnóstico de maturidade digital, onde nós estamos, objetivo, onde queremos chegar, metas, uma série de definições. Ok, agora a gente, para atingir esse objetivo, a gente precisa seguir este caminho. Aí você tem um roadmap de estratégia digital. E aí, com uma implantação de uma governança que compõe tudo isso e acompanha até o final da implantação. E aí você fala, ok, implantamos e esse foi o resultado que nós atingimos. Você acha que esse a transformação digital e cultural, você acha que esse é o caminho para colocar esse ESG na prática? Eu vejo como um dos caminhos. Porque você consegue inserir o SG dentro dessa transformação. Como você transforma culturalmente também, eu vejo como muito entrelaçado, Seria uma muito ferramenta. Você entraria exatamente, como muito uma ferramenta ele para. ele entra como uma composição. A gente entra na transformação digital, entra na transformação cultural e traz o SG junto. Aí entra um compilado. E aí, para mim, é o que gera um resultado mais sustentável, com certeza, com certeza. Nossa, espetacular. Espetacular. E qual foi o maior desafio da carreira da Aham, Juliana? Você falou, comentou um desafio profissional. sim. Mas qual foi o maior desafio da sua carreira no que tange a transformação digital, digo, de desenvolvimento? Porque você está lidando com algo que é novo. A tecnologia, ela pode, porque você está lidando com tecnologias novas, ou às vezes ela não é tão nova, mas você está lidando com algo novo, algo que não é tão comum e que hoje você tem várias formações, você tem universidades, você tem grandes cursos, mas quando você começou a trabalhar com transformação digital, não tinha formação disso. Não tinha. O meu desafio no primeiro momento foi quebrar algumas barreiras de diversidade, porque o ambiente de TI tem uma composição muito maior por homens do que por mulheres. Então, esse para mim foi um grande desafio, uma grande barreira de conseguir penetração no mercado sendo mulher. Ainda existe a maioria esmagadora de TI é mulher, e não que eu seja a programadora, mas eu minimamente atendo o gap entre o que a gente precisa versus o que a gente vai desenvolver
de tecnologia. Então, para falar com o time de TI, para mostrar um roadmap, para mostrar uma construção de um fluxo onde o time de TI ele entra ali na parte muito do desenvolvimento sem ter muita interação com o cliente, sempre foi uma grande dor. E ali no começo, principalmente, uma dor. Depois você vai, acho que ganhando corpo no mercado, né? Vai conhecendo as pessoas específicas. E aí, quando a TI percebe que o que você reduz de backlog nas idas e vindas de um sistema, porque geralmente o cliente, enfim, ele não sabe especificamente qual solução digital vai resolver e todos os critérios, a TI fica um pouco mais flexível e ali muito também voltado para resultado. Mas eu vejo como um dos grandes desafios para mim foi fazer essa ponte, que ainda é um grande gap entre o que o cliente precisa e soluções tecnológicas. Eu sempre fui muito de pessoas. Então, para conhecer um pouco mais de tecnologia da informação, para mim foi sair muito da zona de conforto e conheço o suficiente para fazer essa interação. E eu acho que isso é super importante. É espetacular, porque é você se desafiar, né? Uhum. Porque você tem ali três pilares, que normalmente na carreira ou a gente foca somente em pessoas, ou a gente foca somente em tecnologias exatas, mas você trabalhou e desenvolveu sua carreira para tentar unir esses três e trazer o Exato. melhor resultado, né? Ou seja, você triplicou a dificuldade de carreira que normalmente a pessoa só tem um, quis jogar os três. Porque no final é o resultado sustentável, né? Que a gente fala, mas realmente, para mim, eu comecei muito num viés de pessoas, depois num viés de excelência operacional e depois a tecnologia. E aí hoje eu olho num roadmap que funciona muito bem nos projetos que eu implantei, é a composição de tudo isso. E para mim o grande desafio é transitar também nessas três áreas com embasamento e conhecimento suficiente para fazer elas se integrarem. Não, perfeito. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o case de transformação. Você já comentou no começo, né, que foi o que ganhou o prêmio Uhum. WFMC. É, como é que foi para a carreira da Juliana ganhar esse prêmio? Para mim foi em 2018, né? Validação de um caminho certo. Eu acho que é isso, assim. Eu sempre estudei muito, busquei muita informação, conhecimento para transitar justamente em todos esses pilares. E para mim esse prêmio ele valida do quanto as pessoas são importantes na jornada, porque nós envolvemos todo mundo que era possível ser envolvido nessa construção. E a tecnologia ficou no final, para como uma cereja do Ou seja, a bolo. transformação digital, no final das contas, ela Exato. foi só ali a. Exatamente. Quando trouxemos as soluções, o BPMS, trouxemos o RPA, a gente já tinha uma jornada preparada, a gente já tinha as pessoas treinadas, sabendo o que elas tinham que fazer dentro de cada solução tecnológica. Então, olhando para mim, foi uma virada de chave no sentido de, cara, esse é o caminho certo. A gente vai olhar para pessoas, a gente vai olhar para processos, a gente vai olhar para tecnologia. É isso que eu vou reforçar todos os dias em todos os clientes que eu estiver. E aí foi quando falei, é isso, é isso. E como é que você vê o futuro? É muito difícil falar de transformação digital, já é olhar para o futuro, mas como é que você vê o futuro da transformação digital nas empresas? Eu vejo o futuro da gente acelerar cada vez mais nesse sentido, mas eu ainda vejo muito despreparo nessa transformação. É uma ânsia muito grande por digitalização e pouca responsabilidade com a transformação de maneira geral. Então eu vejo um futuro próspero do ponto de vista de digitalização, mas ainda muito embrionário do ponto de vista de transformação. E a gente precisa pensar em modelos de linkar os dois para a gente ser efetivo no final. Então, próspero, muitas tecnologias, tecnologias robustas, IA cada vez mais forte, vai ajudar e vai facilitar muito. Mas se a gente não souber usá-las a nosso favor, elas não vão servir para nada. Então, vejo um futuro bom, mas ao mesmo tempo me preocupa um pouco o quanto nós estamos olhando para outros pilares que não seja a tecnologia. E aí você acha que vai existir alguma disrupção nesse meio do caminho? Algo que vai ser realmente revolucionário? Ou você acha que as empresas ainda vão focar no de tentar implementar aquilo que já existe? Eu vejo a gente participando de uma jornada, né, de uma história de disrupção. Acho que a gente está vivendo assim, uma era absurda nesse sentido. Mas eu ainda não vejo o mesmo engajamento das empresas no que a gente vê individualmente, por exemplo. As pessoas elas são mais adeptas à tecnologia do que as estruturas Sim. organizacionais. Então,
Não a são gente. Titanics, né? É muito mais difícil você Exato, conseguir exatamente, manejar, exato. né? Pessoas são jet ski e É. estruturas organizacionais Titanic. Então, essa virada eu ainda vejo lenta. É disruptivo, sim, a onda vem para nos levar, eu concordo, mas quando a gente entra nas empresas, a gente ainda vê um processo muito retardatário, Eu em concordo vários plenamente. aspectos. Concordo plenamente. Por exemplo, o Facebook mudar o nome para Meta, investindo em algo que a gente não está preparado ainda para ter Exato, uma estrutura exato. para você colocar no metaverso, né? Exato. Um cliente me acionou um dia desses e falou assim, Ju, eu quero fazer a implantação de inteligência artificial na minha operação. Mas sequer o processo da operação Tava está bem pronto. definido. Sequer a gente sabe que se as pessoas que estão ali são as necessárias para a gente fazer essa virada de chave. Então estamos passos antes. Eu não, a proporção de evolução tecnológica é muito desproporcional o quanto as empresas estão preparadas para absorver. Então acho que temos um caminho longo ainda. Então, para você que tem vontade de estudar transformação digital, a primeira coisa que você vai fazer aqui na descrição, se conectar com a Juliana e conversar com ela, porque tem um mundo de oportunidades. É um mundo de oportunidades em vários aspectos, em vários segmentos, desde um processo mais simples até o mais complexo. E você acha que tem muito profissional preparado e pronto para ajudar as empresas nesse processo de transformação? Ou ainda tem um gap no mercado desse tipo de profissional como você, com esse tipo de inteligência? As pessoas estão cada vez mais se movimentando para ter esse conhecimento e entrar cada vez mais no olhar de transformação digital. Mas com quem eu converso traz muito, não, que eu quero aprender a desenvolver software, que eu quero aprender a desenvolver inteligência artificial. Vai muito, quando eu vejo as pessoas engajadas no tema, é muito mais para trabalhar com TI. E sim, é um gap que a gente tem de mercado. O turnover é super alto de profissionais de TI. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e posso dizer para vocês Pois que é. sim, sim. Exato, gente, para reter um profissional de TI é difícil. Todas as empresas sofrem com isso. Mas eu tenho fomentado e feito um movimento forte das pessoas também se desenvolverem nos outros pilares para que essa transformação seja de fato o que a gente espera como resultado final. Então, Eu acho que é esse o caminho. Ontem eu estava numa universidade, né, de tecnologia, eu vou fazer uma palestra lá e eu vejo que assim tem realmente muita gente querendo focar, codar, uhum, sim, exato, né? exato. E aí eu vejo também algumas querendo focar nesse processo de transformação, mas eu ainda sinto que falta um trabalho muito forte. Eu trabalho na área de tecnologia, a gente tem um turnover absurdamente alto, Uhum. você não consegue reter. Não tem como reter. E agora com a pandemia e remoto, é no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, não. Não, não. É no mundo No mundo todo. Então o todo, desafio está sim. muito grande, que tem espaço. Eu vejo muita gente migrando para a área de tecnologia, querendo estudar Uhum. tecnologia, porque realmente é o futuro. Mas eu vejo que tem sido um desafio mesmo você conseguir reter, manter as pessoas. Não tá Muito fácil. grande. Se já era antes da pandemia, imagina com trabalho remoto, desenvolvedores que podem trabalhar para os Estados Unidos, por exemplo, e ganhar em dólar. É Exatamente. claro, a gente gerou uma concorrência ainda maior pelos nossos profissionais. Então, como que as pessoas também vão desenvolver além da tecnologia? E eu ainda sinto falta de cursos e treinamentos e desenvolvimento no mercado de forma acessível, porque os cursos de transformação digital eles são caros. São. E a gente precisa trabalhar também essa inclusão, proporcionar para as pessoas que querem desenvolver, querem saber mais, querem saber como funciona essa jornada sustentável, possibilitando conhecimento, assim como nós estamos fazendo agora. Exatamente. É importante, é importante. E os cursos são super caros, então acho que a gente ainda falha, porque não é só o olhar da pessoa não querer, né? E não se engajar em buscar conhecimento, é o quanto nós também estamos possibilitando e flexibilizando essa Exatamente. E fora informação. que, assim, eu costumo dizer que esse programa é meu MBA de graça, porque eu converso com pessoas, eu aprendo, é maravilhoso, porque realmente existem cursos, muita coisa disponível, existem muitos cursos que são caros, mas nada melhor do que você ver no dia a dia quem tá fazendo, né? Exato, exato. A prática faz muita diferença. A prática faz muita diferença você trazer para o dia a dia. Na teoria, a gente sabe o caminho, mas o que vai fazer com que a gente gere resultado e faça diferença nos clientes que a gente passa é a experiência que a gente carrega dos outros projetos. Exatamente. A gente sabe qual foi a dor que a gente viveu, a gente sabe quais foram as dificuldades, a gente sabe como trabalhar esse ego, como envolver o time. Então,
o que funciona bem para a saúde não funciona bem para a indústria e assim vice-versa. Então, essa Perfeito. vivência em alguns segmentos também nos possibilita a trazer a visão um pouco mais ampla. Perfeito. Juliana, estamos chegando no final, mas eu queria trazer um tema, né, que a gente alinhou aqui. Sim, Estamos em outubro, né, e quem acompanha a Juliana no LinkedIn sabe que ela passou por uma situação ali recentemente e a gente não poderia deixar, né, claro, com a autorização dela, falar desse assunto que é muito importante e que as pessoas precisam se preocupar. E aí eu queria que você comentasse desse desafio pessoal que você passou por esses últimos anos aí. pois é. Você me perguntou em alguns momentos, né, nos meus maiores desafios de carreira. Eu acho que consegui conciliar tudo. É, foi muito desafiador, mas o que eu gosto de trazer, assim, eu descobri o câncer de mama num exame de rotina. E a gente vive numa correria enorme e vai sempre deixando a nossa saúde de lado, porque tem reunião, porque tem que pegar o filho na escola, porque tem uma série de coisas para fazer em casa, tem os compromissos no final de semana. E quando que a gente olha pra gente? Como eu tenho um histórico familiar comprometido nesse sentido, faço exames periodicamente e descobri. Mas se eu tivesse, segundo a minha médica, demorado de 6 meses a 8 meses, ele poderia ter espalhado no meu corpo e talvez eu não estivesse aqui compartilhando com você um pouquinho da minha jornada profissional. Então, depois disso e depois de viver uma situação como essa, acho que a gente sai muito mais fortalecido, muito mais seguro assim do quão é importante equilibrar vida profissional com vida pessoal. Então, estamos no Outubro Rosa. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso também. Eu descobri o câncer com 32 anos, então não tem idade para a doença. Se cuidem todos os dias. Lembre-se de que o equilíbrio é fundamental. Olhe para a saúde, olhe para você. Você só será um bom profissional se você estiver bem pessoalmente também. Exatamente, exatamente. E, ó, aproveitando a oportunidade de cuidar da saúde, Outubro Rosa, vocês devem ter percebido uma diferença entre os últimos programas e agora, que eu tava bem mais gordo e agora não, mas infelizmente a gente, no começo da carreira, a gente precisa focar no nosso Uhum, profissional, né? E você acaba esquecendo o lado pessoal. sim. E você vai tocando e vai fazendo a coisa acontecer. E eu precisei fazer às pressas uma cirurgia bariátrica, porque eu estava já entrando em falência hepática há 2 meses atrás. Na verdade, fazem 3 meses que eu fiz, há 3 meses atrás. Foi quando eu, por uma infecção alimentar, fui para o hospital e quase fiquei internado ali e eu tive que fazer as pressas, mas foi quando o médico falou que eu teria mais 5 anos com sorte, e eu tenho uma filha de 10. Então, assim, o cuidado da saúde ele tem que ser o tempo todo, né? O Não tempo existe todo. nenhum sucesso na vida profissional que justifica um fracasso na vida pessoal, seja na saúde ou em qualquer quesito. Não existe. Não existe porque se você fracassar na sua vida pessoal, você fracassou em todo o resto. Exatamente. Então não existe. Acho que o autocuidado é fundamental para você estar bem dentro de qualquer jornada, seja de transformação cultural, digital, daquilo que você faz, que talvez nem se conecte especificamente com tecnologia ou com o momento que nós estamos vivendo, mas trazer a consciência de que é necessário, sim, olhar para você mesmo e cuidar da saúde. Não tem como ser diferente, cuidar da saúde. Exatamente. E eu acompanhei um pouquinho dessa jornada no LinkedIn, vi que realmente é um desafio, porque você tocou toda a sua vida passando por tudo isso, né? Eu fiz 3 cirurgias em 9 meses, mas eu estava numa empresa que abraçou muito a causa junto comigo. Eu queria trazer justamente esse ponto da E, importância da empresa estar junto, né? exato, exato. A Verum foi um braço para mim fundamental em tudo isso. Sou muito grata porque se eu não tivesse numa empresa que tivesse me acolhido tanto, que não tivesse sido tão parceira minha, eu, eu, eu provavelmente não teria sido forte como fui. Então, eu acho que as organizações precisam também olhar para as pessoas que estão ali, que compõem o dia a dia, que são as pessoas que geram os resultados que a gente espera no final, e promover também um ambiente que forneça segurança psicológica, que apoie emocionalmente, que
busque programas para fortalecer isso, a importância das pessoas se cuidarem. Então, a empresa é fundamental nisso também. Não, Porque se eu falar, espetacular. você tem que se cuidar e eu como empresa não minimamente não proporcionar isso para você, eu te apoiar, Sim, não resolve. Não adianta eu fazer sequestro emocional com você todos os dias e falar sobre saúde mental. Então exatamente. tem que ter uma responsabilidade da empresa muito grande. Ainda bem, e me sinto muito privilegiada por ter vivido isso dentro de uma empresa que abraçou a causa junto comigo. Então seguimos de mãos dadas, foi um mês, um ano de tratamento pesado, difícil, com uma série de incertezas e dúvidas do que seria daqui para frente, mas ao mesmo tempo depois que acaba, que passa, você coloca a bola no chão, você entende o motivo pelo qual você passou por aquilo. Tudo faz sentido, Tudo né? faz Não, não, sentido. não vem à toa, né? Exato, Que eu exato. falo para as pessoas, a gente tem que às vezes parar de querer questionar, Uhum, né? Aceitar e seguir, porque sim. tudo tem um propósito, não Exato, é à no toa, final você, né? você entende e fala, poxa, eu tinha um foco tão grande na minha vida profissional e eu abri a mão de tudo pela minha vida profissional. Tudo. Eu tenho um filho de 6 anos, tudo. E para mim era assim, equilibrar sempre foi muito desafiador. Depois que eu vivi isso, eu, poxa, não preciso mais trabalhar 14, 16 horas por dia para entregar um bom resultado. Então isso, ele traz, sempre tem um propósito, mas que as pessoas têm que se cuidar com certeza. Com certeza. Bom, eu já era fã do, do seu trabalho. Hoje eu sou seu fã, porque quem passa por uma situação como essa e tem essa vitória é uma transformação profissional e pessoal e mostra aí o quanto é possível você conseguir se transformar e se reinventar e fazer. Situações na vida vão acontecer, é difícil, mas é isso, a gente tá olhando para o pessoal, para nossa família e o profissional ele vai andando ali junto, né? Um Exato. não anula o outro. Eu falo para todo mundo, um profissional é importante, você tem que pagar conta, Uhum, você quer crescer, você claro, tem que fazer as coisas sim. acontecer, mas ao mesmo tempo não pode anular o outro lado. Então, parabéns por esse trabalho, parabéns por tudo isso que você passou e estou muito feliz de poder trazer você de novo para o canal para falar depois de tudo isso que você passou, de todos esses prêmios que você ganhou, de toda essa coroação que é a sua saúde, graças a Deus, com seu filho, com a sua família. Então, você sabe que aqui você tem um fã. Canal aberto para você sempre estar aqui compartilhando. E antes de encerrar o programa, eu gosto de fazer essa pergunta. Eu quero fazer duas perguntas antes de encerrar. Qual que é o próximo passo da carreira da Juliana? E queria que você indicasse um livro, um filme, uma série que você está consumindo, que está te impactando, algo que está fazendo diferença na sua vida. Bom, primeiramente, eu quem agradeço por estar aqui. Sou sua fã também, porque nem todo mundo está disposto a vir aqui gravar, trazer conteúdo para as pessoas. Então, isso você faz diferença para o mercado. Então, eu também sou sua Obrigado. fã. Agora, mais ainda em saber de toda essa jornada de saúde, né? A gente sabe que isso é transformador. Então, Exato, imagino que o Paul se sinta uma pessoa melhor agora. Então, com eu, certeza. quem sou sua fã, eu, quem sou privilegiado por estar aqui, conte comigo sempre que você precisar. Próximos passos da minha carreira. Estou avançando com a minha empresa de transformação digital sustentável, onde eu apoio as organizações a chegarem desse ponto A ao ponto B, e aí dou todo esse suporte da implantação de soluções tecnológicas até a gente atingir o resultado que a gente tinha de expectativa desde o momento que a gente construiu ali no diagnóstico. Então tem sido um momento assim disruptivo para mim e muito Espetacular. feliz, porque eu tenho conseguido gerar resultados muito impactantes nas empresas que eu passo, e isso é muito recompensador. Então esses são os meus próximos passos profissionais. Um livro que eu gosto muito, ele se chama Tecnologia Não é Tudo. Depois até compartilho o Por link com favor, vai estar você. aqui na descrição. Vou colocar aqui para vocês. Ele é excelente, porque ele traz toda a importância dos outros pilares além de tecnologia. Então ele corrobora bastante com aquilo que a gente trouxe. E eu estou assistindo uma série que é bem interessante, que é do ator do Thor. Eu não, do que faz o Chris Thor. Hemsworth. É o Chris Chris. Hemsworth. Isso, eu não me recordo o nome dele, mas acho que é isso aí mesmo. E ele tem feito ele produziu uma série sobre ele e fala sobre os limites do corpo buscando longevidade. E é bem interessante, principalmente o primeiro episódio, que ele fala sobre o estresse e como você usar o estresse a seu favor e aprender a controlar a sua Espetacular. mente. É bem interessante. Tá onde essa série? Ela tá no, na Disney A Plus Disney Plus. e tá no Net Geo Geographic.
Ah, também. espetacular. É bem Não, me interessante. passa o nome, vai estar aqui na descrição, Sim, mas eu já sim. vou É bem legal porque ele colocar. não representa nenhum ator, é ele, é o Cris Ah, que que tá ali. legal, que Então é legal. bem legal que a gente tem acesso à pessoa também, porque sempre é profissional. Que isso é espetacular, É né? Que eu falo incrível. pra todo mundo, assim, você tem que vestir a camisa da empresa, mas a de baixo tem que ser sua. Exato, Tem que ser exato. sua Aham. sempre. E você ser você o tempo todo, né? Sim, Porque não dá pra sim. você ficar atuando, Perfeito, né? perfeito. Eu falo muito que para as pessoas que me procuram para falar um pouco de carreira, qual que é o seu objetivo como pessoa, quem você quer ser profissionalmente. E as empresas que você passar, elas precisam ser a alavanca para que você chegue onde você quer ser. E não que Exatamente. você se tente se encaixar numa caixa para caber dentro de qualquer organização. Acho que Exatamente. para mim esse é o ponto de partida. Não, perfeito. E é o que eu falo pra todo mundo, assim, eu afasto muitas empresas na minha carreira e de propósito, porque eu não quero qualquer empresa tirando a minha paz, né? Ou você me dá autonomia, tanto que hoje eu escolho o chefe, eu não escolho a empresa, mas eu Aham, escolho o chefe. sim, Eu quero saber quem ele é, porque ele pode te alavancar, ele pode, aham. né? Você Ou sabe ele que não pode existe uma destruir o seu pessoa em empresa emocional. Sim. exatamente. Então hoje, pela minha carreira, eu já falei, não, eu quero trabalhar com a pessoa. A empresa é consequência. Uhum, Né? E eu acho que é isso, é você ser íntegro e encontrar aquela empresa que consegue entender você na sua essência e permitir que você entregue o uhum. trabalho, porque as pessoas querem entregar. Mas As às pessoas vezes, querem entregar. exatamente, mas às vezes, Pô, as pessoas querem entregar. As pessoas querem dar o seu melhor. Cabe a nós, como líderes de uma jornada de transformação, promover um ambiente que faça com que elas estejam no seu melhor. E esse é um grande desafio. espetacular. Juliana, muito obrigado Eu pelo quem seu tempo. agradeço. Espetacular ter Muito você aqui. O canal obrigada. tá aberto, né? Vou ver se eu convenço ela agora nessa nova fase, trazer uma playlist aqui no canal para falar de transformação digital. Nós vamos falar sobre isso nos bastidores. Mas obrigado pelo seu tempo, Eu quem contribuir com tanto, agradeço. com a sua parte profissional, com a sua história. Sou seu fã e o canal tá aberto para sempre que você quiser voltar, tá super à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você que ficou aqui pelo seu tempo. Espero que a gente tenha conseguido agregar um pouquinho, trazer um pouco de clareza do quanto a gente pode avançar numa transformação digital sustentável. E o meu link do LinkedIn Vai vai ficar ficar aqui aqui na embaixo. descrição. Fiquem à vontade também para me acionar, perguntas. A gente troca essa ideia, eu sou super aberta, gosto muito também de entender a opinião das outras pessoas. É um momento novo que estamos vivendo, então cada um consegue contribuir de alguma forma. Então também estou super à disposição. Espetacular. Obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar o seu feedback pra gente, sugestões, que é muito bem-vindo para trazer profissionais incríveis como a história da Juliana. Até o próximo Carreira Talk Show.